Showtime, o som vai rolar. Rock nacional, a história a contar. Letras que falam, acordes que vivem. A força de quem nunca desiste. É Showtime, é hora de ouvir os heróis do passado que nos fizeram sentir. Do estúdio ao palco, do sonho ao som, o rock brasileiro segue sempre tão bom. Fala, meu povo querido, queridos seguidores e ouvintes do Showtime. Hoje a gente está aqui num dia especialíssimo, com um convidado especialíssimo, uma referência do reggae deste país, um niteroense como eu, e que representa o reggae para todos os cantos que ele vai, né? Então, senhoras e senhores, hoje eu trouxe aqui para a gente trocar uma ideia forte, Jah Rasta, meu irmão, Mário Seixas. Pode me chamar de Máriozinho e Mário Seixas. Pô, satisfação imensa, Irmão. Dilcinho. Obrigado pelo convite, galera. Prazer imenso estar aqui com vocês. Irmão querido, referência total, cara que eu tenho um respeito profundo. Recíproca total. A gente estava conversando aqui antes da gravação, né? E a gente estava batendo um papo. A gente teve uma coincidência do primeiro dia de show, a gente estava junto da banda dele e da minha. Então a gente tocou junto no mesmo palco e a gente começou toda a nossa história ali. Mas, cara, queria fazer uma pergunta antes disso, né? Como é que você, como uma referência do reggae para mim, para uma galera, né, que te segue, que acompanha seu trabalho, sua trajetória, como é que começou essa paixão pelo gênero do reggae, né? Como é que isso chegou em você? A gente costuma dizer que a gente não escolhe, a gente é escolhido, né? Mas enfim, eu acho, né? Eu acho que ainda criança, assim, eu era muito curioso, né? Enfim. E ouvia muita música desde muito jovem, né? Desde sempre, assim, né? Já nasci ouvindo música, parece, né? A música é uma coisa que nos persegue, né? Nos acompanha, assim, e é algo que, enfim, né? E eu acho que, assim, eu acho que o ano que marcou, assim, o ano que meio que eu comecei a pesquisar, a ouvir inicialmente... Que o bichinho picou, né? Tim! Eu comecei a ouvir em 86. Sim. Eu comecei a ouvir Bob Marley, UB40. Essa né? rapaziada toda. Eu já tinha escutado Jimmy Cliff, eu já tinha escutado Peter Tosh. Porque a gente tinha uma cultura aqui de ouvir muito rádio, né? Uhum. Eu ouvi muito rádio quando eu era criança, com os meus pais, os meus familiares. E isso, O famoso Reggae Night do Jimmy Cliff. O Reggae Night, o Johnny B. Good, do Peter Tosh, Jimmy Cliff, Bob Marley tocava, né? O Gilberto Gil já cantava No Man No Cry. Esses caras já estavam fazendo reggae, né? É verdade. Isso aí, né? Início dos anos 80 e tal, pá. Até que em 86, eu acho que eu comecei a gravar, né? Nas fitinhas cassete. Caraca. Sacou? O clássico NKA, Kit das antigas aí, cassete. Porque eu ouvia rock, eu ouvia mais rock. Mas aí eu falei, peraí, que parada é essa aqui, que né? parada dessa meio latina, meio misturado. Diferente, esse negócio. E tem rock também, né? Mas tem um swing aí diferente, né? E, cara, sem perceber, eu fui pesquisando mais e mais, né? Foi se aprofundando. Fui me aprofundando, fui ouvindo mais Bob Marley. E as mensagens são fortes também, né? São incríveis. Então, e o incrível é que a mensagem demorou um pouquinho. Sim, que aí, né? eu tô falando disso porque tem uma hora que quando isso chega, fecha o ciclo. Exato, né? Exato. E aí chegou uma hora que não tinha mais pra onde correr. Né? Você já tava laçado. Eu fui completamente laçado, foi uma emboscada que armaram pra mim. Eu falei, peraí, o que é isso aqui? Não dá mais. Agora né? deixa o dread crescer. Aí, pra deixar o dread foi jogo rápido. Né? Mas é isso, 80 e pouco, assim, né? 80 e muito, né? E 90 eu já tava indo aos shows. Entendeu? O que eu tava primeiro pesquisando nos discos, tal, os amigos que tinham, e a gente gravava a fita cassete. E eles eram as suas principais influências mesmo ali no início, né? Era a sua carreira depois? Então, e aí, cara, depois eu percebo que Paralamas me influenciou muito. Era uma banda que flerta muito com reggae. Pra caramba. O Gilberto Gil, né? São caras que foram fazendo essas pontes, né? Eles fizeram essa ponte. E a gente, sem perceber, já estava sendo fisgado ali, né? E tudo que era Jamaica, peraí, pá. E aí, daqui a pouco,
vieram uns caras diferentes, tipo Yellow Man, né? Veio um outro inglês chamado Pato Bantam, que eram uns reggaes contemporâneos que a gente falou, ué, caramba, tem um monte de coisa. E aí abriu. Aí abriu a porteira e aí, né, foi pesquisando cada vez mais. Esse é uma influência muito forte, né? E eu vejo o Paralamas, né, como foi o The Police também, no início de 80, né, que flertou com o reggae também, teve essa chegada deles de ser uma banda de punk rock inicialmente, depois foram conhecer os caras do Wailers e tal, e aí os caras piraram também, e aí começaram a misturar, que é essa loucura que é o Police e o Paralamas, né? Sim. Que é quase uma onda de policiana brasileira, assim, é uma banda que eu acho que tem além de eu ter um apreço enorme, os caras são profi demais e compõem demais, e eu acho que eles também, na minha vida, acho que também, eles me aproximaram muito do reggae, assim, apesar do Gil, toda essa história, o Paralamas do reggae, do ska, eles foram os caras, né, foram os primeiros naquele iniciozinho da década de 80, a começar a botar na gente, pô, mas isso aí não é só rock and roll, tem um negócio aí, é igual a história do Coentro do Nordeste, mas no caso deles aí tem uns tamborzinhos, tem um negócio aí, tem uma batucada aí, tem um negócio latino. Tinham outras coisas que tocavam na rádio? Tinha. Tipo Baixada África, tipo KMD5. Porque o Reggae Night, cara, não chega a ser um reggaão, né? Mas ele era uma música de noitada. Exato. Ele não era um reggae, né? Ela traz o nome reggae, né? Traz o nome reggae. Mas era uma baileira de noitada. E é uma baileira, é um bailado diferente. Rola em boate a parada. Exato. É o reggae menos reggae que eu conheço, né? É uma música pop, né? Popzaço. Mas eu digo assim, aqui no Brasil, né? Já tinha uma galera que misturava. Tem uma banda que é super emblemática, que infelizmente não foi pra frente, que é o Bina Choque. Isso é anos 80, o Gil tocou com essa galera e é uma festa, né, cara? A música brasileira, ela não é pura, né? Ela nunca foi pura. Nunca será. Ela é um negócio... Assim como nós, né? Exato. Uma misturada danada. Então a gente vai pegando daqui, pega daqui, pego daqui, né? Tem tempero pra caramba, né, bicho? Uma festa. Eu tava falando daquele iníciozão, né? A gente tava batendo esse papo aí de ele reencontrou um professor nosso da época que a gente começou e tá ali com a música, né? Isso eu tô falando da época de escola, né? De final de escola ali, antes da faculdade. E aí eu lembro que, né, o DKV também já tava rolando. Ainda também eu acho que não tinha esse nome ainda, era outro nome. Nem sei se era. E eu lembro que a Bagabalô, que é a banda aqui, né, emblemática da sua vida para nós também, niteroenses e tal, e da galera do Rio, e esse show foi no mesmo dia, né? Como é que foi essa formação da Baga? Foi em 95, mais ou menos, né? Foi em 95 esse show. Foi entre 94 e 95. Esse show que a gente fez, primeirão valendo, aquele show primeiro valendo, que o cara paga ingresso, entra e é profissional mesmo. Que eu tava com a minha banda tocando ele com a dele. Como é que foi essa formação dessa história? Isso. Como é que você criou com a galera isso? Foi muito espontâneo, foi tudo muito espontâneo. Foi acontecendo. Foi rolando. Foi rolando, né? Foi rolando e eu me lembro... conheço aquele cara que conhece aqui, tá precisando de baixista. A gente, assim, eu já tinha uma... Eu já arranhava alguma coisa, já estava pesquisando mais e mais. Eu me lembro que tinha uma loja no Rio que a gente ia comprar disco, ia gravar, a gente levava fita, eles gravavam pra gente, enfim. E uma vez eu cheguei lá, cara, não tinha internet, a gente nem pensava em existir internet. Nem sonhava com isso. Fitinha TDK, fitinha baixa. Eu já ouvia Bob Marley, eu já tava cada vez mais ouvindo Bob Marley, Peter Tosh, esses caras medalhões, né? E os acessos eram ruins, o acesso ao disco. E a Steel Pulse, Black Uhuru, enfim, e vários nomes já estavam ali com a gente. E aí, cara, eu vi vendendo um caderninho, assim, impresso, de uma forma muito rudimentar. Um caderno? Um livretinho. Um livretinho. Sim. Nessa loja, que era a Village Records. Ela ficava na Galeria River, lá no Arpoador. E eu vi aquilo... Tinha camisas, tinham vários souvenirs, vários discos de reggae, aquele monte de coisa, a gente olhando, a gente ia com dinheirinho contado pra trazer o produtinho. Trazer alguma coisa que e a galera, um compra um CD, outro... E aí eu vi aquele caderninho, cara. Ele dizia... Bob Marley, 50 letras. Olha o Google aí de novo, o Google do Bob Marley. Eu falei, peraí, como assim, né? Caraca. Porque antes era o quê? Era encarte de disco, né? O encarte do vinil, o encarte do CD, aquele encartezinho dobradinho da fita cassete. E às vezes a banda não mandava letra no encarte, dava raiva. Que você alguns tinham letra, né? A gente ia copiando ali, fazendo aquela coisa. Aí eu vi aquele livretinho e falei, nossa, gostei disso. Aí eu comprei aquele negócio.
50 músicas? 50 letras, 50 letras. Do 50 Bob. letras de Bob. Só letra pura? Só letra. Mas eu já tinha gravado, a Sim. gente ia pesquisando. Cara, aquilo foi um grande start, né? mesmo, cara? E aí eu cantava junto, pai, já tava... Porque nem tinha cifra da parada, era só letra pura. E eu, cara, até hoje eu não sou instrumentista. Sim. Até que assim, era eu, o Fabinho, o Nis, a gente ali, o Digo, o irmão gêmeo dele, a galera ali, a gente ouvindo. Até que eu fui num Réveillon no Sana, de 94 para 95. E eu encontrei o Marcelo Brandão. Eu conheci o Marcelo Brandão ali, o Martiolo. Tocando violão. E ele tocava um outro Bob Marley. A gente, se encontrou ali e aí rolou mó sonzeira. O Martiolo era a alma da parada. Cara, também. aí rolou mó sonzeira. A gente ficou tocando E Fabinho, cara, você toca reggae. O cara que gosta de reggae, né? Ou que toca reggae. Quando você toca com o Fabinho, porra, é diferente, né, velho? O cara é muito referência e nas ondas, nas levadas, né? Quando você toca com o Fabinho, caraca, bicho. Não, o Fabinho é 10. Inclusive, cara, 20 de maio, aniversário do Fabinho Muniz. Caramba! Caraca, bicho. Putz, Fabinho, irmão. E assim, cara, referência pra mim de levada de reggae, de onda dos reggae. Quando você toca o Fabinho, aí o reggae é reggae mesmo. A parada. É muita onda, assim, né? E satisfação, alegria, prazer, né? Tudo junto, assim, e descobrindo as coisas, né? Até que pintou aquela oportunidade, né? Eu já tava começando, aí encontrei o Marcelo aqui, em Niterói, porque a gente se encontrou no Sana. Sim. Depois de algum tempo a gente se encontrou aqui. E aí é isso, participação sempre acústico. Aniversário, reunião ali na casa de não sei quem. Churrasquinho de um, do outro. Aniversário, churrasquinho, festinha, Até que pintou essa oportunidade do um mini festival da galera do pré-vestibular. Sim. Que foi essa parada, é verdade. Que foi essa parada, né? Eu falei, e eu já tava ensaiando, eu tava começando a ensaiar com o Fabinho, com o Martiolo. E tinham mais dois caras que já eram mais experientes, que era o Marcelo Pimenta e Roberto Babu, guitarrista da antigaça. Meu irmão, né? Babu, cara. E o Flavinho. No trombone. O Flavinho já tocava trombone, também ele veio da banda do Salesiano. Ele estudava com a gente no Argumento, ele era da nossa sala. Isso. E ele já era amarradão em reggae também. Ele diz que quando ele encontrou a gente, ele falou, caraca, eram os caras que eu precisava encontrar. Era isso. Né? E foi ótimo, cara. Eu falei, peraí, eu vou escrever uma banda nesse negócio aí. E falei, galera, vai ter um show assim, assado, pá e tal. E foi a primeira vez ali. Aí o bichinho... Foi no Argumento em Concert, eu acho. Argumento em Concert. No Nó na Madeira. No Nó na Madeira antigo aquele primeiro. Do João do Nó. Isso aí. Caraca. Aí a Baga também lá na frente lançou o disco Reggae Sem Fronteiras em 99, né? Acho que foi por aí. Isso aí. A gente lançou pela Niterói Discos. Porque aí nessa parte que a gente tá falando de 95, aí nesse período de 95, 99, já tava aquela loucura da cantareira já bombando pra caramba, lembra? A gente gravou até uma coisa experimental, não oficial. Sim, a gente chegou a comercializar em fita cassete. Ali na Boca Miúda com a galera. Na Boca Miúda pra divulgar o som mesmo. Claro. Né? E aí começou a cantareira ali, 97, por ali. O bicho tava pegando ali. E aí a cantareira também impulsionou legal, né? Que eu me lembro que a gente foi na cantareira e tinha um violão e voz. Isso. E a gente olhou e falou, pô, esse negócio tem potencial, cara. Que a gente tinha tocado no Bedrock, a gente tinha tocado numa festa ou outra, a gente tinha tocado um ali que tinha em Charitas ali. Do lado da Cuibiza ali era... Le Mustache, não? Não, era... Le Mustache era mais samba. Daqui a pouco eu lembro, vou lembrar agora. Mas enfim, e aí a gente procurando um lugar pra tocar. Cara, um dia a gente procurou a galera da cantareira, a galera que administrava aquele espaço que era bem no início. Porque eu lembro aquele início, vocês movimentaram muito aquilo ali. E aí a gente alugou a cantareira. Caraca, bicho. A gente tinha uma merreca assim guardada de caixa, alugamos a cantareira. O espaço. O espaço, e era só aquele pequenininho. Aquele início quando tinha o barzinho ali. E aí veio eu estudava no Fundão, o Marcelo estudava na UF. Cara, veio mó galera do Rio. Cara, a gente tinha que fazer um mapa pra chegar na cantareira, entendeu? Era Lívio, né? Lívio e Cristina, era o casal que mantinha a cantareira. Caraca, lembrei. E a partir daquilo,
Aí os shows começaram a rolar direto. Eu na lembro, Cantareira, eu lembro que o início da história da Cantareira foi a Baga muito forte ali. Ali já era o Bagabalô. Já era Baga. Eu lembro que eu ficava indo lá assistir vocês, e eu lembro a história começando, esse movimento nesse lugar pequeno, daqui a pouco aquilo ficou pequeno pro tamanho que ficou, teve que ampliar Eles mesmo. ampliaram, Foi. E aí vieram as bandas do Rio, né, começaram a vir, o Forró Sacana, eu me lembro da festa junina que foi bem emblemática. Virou um circo voador, né, quase. A lona de Niterói. Né? Virou uma parada... Pô, mas como é que foi como é que se deu esse processo da criação desse disco? Que aí teve esse período aí? Sim, esse primeiro foi não oficial, né? E aí a gente já tava ali se esforçando pra caramba, pô, a gente tem que lançar, a gente tem que gravar, né? E aí a gente conseguiu uma oportunidade junto a Niterói Discos. Tinha essa parada, né? A gente... De tanto bater na porta e Cantareira e tal. Me dá uma beiradinha, me dá um pedacinho. Cara, eu me lembro que eu fui num evento, assim, apresentaram a gente, eu consegui... O cara me apresentou o Jorge Roberto Silveira, assim. Né? Putz, cara. E aí eu fui falar com ele, né? Eu falei, ô, Jorge bem, prefeito, e aí, tá, não sei o que. Não, e aí, tem aqui o Mário, da banda Bagabalô, que tá prestes a gravar aí no Niterói Discos. Aí ele olhou pra mim e falou assim... Mas o Bagabalô ainda não gravou? Eu falei, caramba, o cara conhece a legal, gente, né? O Jorge é bem ligado, músico também, né? Ele foi músico, né? Ele teve uma atividade bem intensa junto à música. E ele é ligadão, lá atrás, ele fica ligado na galera. E a cultura da nossa cidade sempre foi assim, muito efervescente mesmo. Um né? fala com o outro. Todo mundo se conhece. Enfim, aí a gente gravou, né? E a gente já tinha essas composições, porque eram músicas que a gente já vinha tocando, né? A maioria delas era de Marcelo Nestler. Marcelinho. Né? Cabelinho, Marcelinho. Marcelo Cabelinho. Algumas de Marcelo Brandão, Marcholo. E algumas minhas também ali em parceria com eles, né? Em parceria com algumas letras minhas, com algumas melodias minhas. A gente gravou, foi mó barato, né, cara? Com o disco, com o Reggae Sem Fronteiras em mãos, aí já a gente pôde viajar, a gente pôde, trocar pra caramba. A gente, convidava bandas de outros lugares para fazer dobradinha com a gente aqui. Muito maneiro. A gente invadiu mais o Rio, a gente foi para outros estados. Tinha nessa época a galera do Dreadline, a galera do Teatro de Lona da Barra também. Sim, exatamente. A gente ia pro Teatro de Lona, eles vinham para cá, a gente tocava também no Ballroom. Isso. Né, que era muito legal ali no Maitá, que era uma casa também incrível, né? Que hoje não tem cara, mais. tenho saudade, porque é uma casa de um tamanho que faz diferença, porque falta isso no Rio de Janeiro, né, cara? Agora a gente ficou muito refém da coisa, muito pequena ou muito grande demais. Você não tem um meio termo, né? Aquela casa para 700 pessoas. E ele tinha uma estrutura bacana, né? O Redondinho. som era muito legal. A gente chegou a gravar um material lá também ao vivo. Cara, que maneiro. De uma apresentação que a gente fez, que foi muito bacana. Muito cara, legal. Fica a dica aí para os investidores aí, ó, que querem abrir casa noturna. Faça uma casa de médio porte, né? Um negócio ali para 500, 600 pessoas no Rio de Janeiro, Niterói para 300, 400, nem tão pequeno nem tão grande, né? Para poder caber a galera, ou também não ficar grande demais, né? Porque nessa época tinha muito, por isso as bandas rodavam pra caramba. E agora ou a gente fica demais para um lugar pequeno, faz barulho demais, ou a gente faz barulho de menos para um lugar muito grande. Hoje a gente vê muitos festivais, né? Muita coisa grande. Palcos imensos e várias atrações. Eu lembro do Ballroom, eu lembro do Nativos, no caso, né? Chegando, o primeiro show no Ballroom. Eu lembro também, eu tava lá. E a banda de Brasília chamada Nativos, eu fui lá assistir, que era muito maneira, que depois teve que mudar o nome para Nat Roots. Mas eu lembro que tinha essa casa para poder abarcar eles que estavam vindo de Brasília, e eles tinham uma casa que cabia no tamanho, né? Era grande demais. E era muito bem localizada, né? Porque tinha o Teatro de Lona da Barra, mas, ele era no Maitá ali, né, cara? Na Zona Sul ali, era perfeito. E o Espaço Sérgio Porto ali também, que ainda tem, né? Coladinho, né? Do outro lado da rua ali também, era bem bacana. Isso faz muita diferença, né? Nessa logística pra gente que trabalha com música, cara. Faz diferença, assim. E aí, nessa época, quais foram os maiores desafios que você lembra, assim, né? Eu acho que o início de uma banda é um negócio meio desafiante, né, bicho? Porque desafio atrás de desafio. Não só técnico de cantar, tocar, não sei o que. Além disso, tem vários desafios. Naquela época, era muito diferente gravar, né? Era chato. Hoje era caro demais. Hoje, assim... Tem software em celular gravando disco inteiro. As pessoas gravam dentro de casa, né? É uma coisa... Impressionante. Muito mais viável, é muito mais fácil gravar, né? Ainda assim existem dificuldades para lançar, mas hoje é tudo muito mais fácil, né? A internet ela trouxe acesso, né? essa disponibilidade. O artista
trabalha ali, aqueles que produzem, né, eles fazem tudo. Hoje tem artistas que fazem tudo, né? Eu não tenho ainda essa habilidade toda, eu conto com amigos, mas assim, são vários amigos que têm, né, estúdios, desde home studio a estúdio de gravação. Então, naquela época era muito difícil para gravar, assim, né? Início dos anos 90, os estúdios bacanas eram mais caros, maiores, né? Eram mais estruturados e tal. Então, esse álbum aí, o Reggae Sem Fronteiras, foi antes do Pro Tools. Cara, que doideira, hein, mano? Entendeu? Mão. Foi o era famoso na fita. Na mão, né? Era na fita. Então, a gente Diz ainda você gosta, pegou analógico. a gente pegou isso ainda, né? O restinho ali, né? Porque já tava pintando o Pro Tools, mas era um ou outro lugar que ainda tinha. Ainda era analógico, assim, geração analógica ainda. O Pro Tools era uma, assim, uma novidade. Um advento chegando. Igual a própria internet. Sim. Né? A gente ouvia aquele mito, assim, tem uma lenda, que tem um negócio aí, que tá aparecendo. A internet, se conecta na sua rede de telefone fixo. A internet e o Pro Tools eram lendas, assim, gente. Será? Ainda era a galera do corta-fita, cola. Exato. Era muito sinistro, cara. Isso aí realmente era um desafio para todo mundo. Para mim também foi. Ou você tava numa gravadora ali para segurar a onda, ou tem um projeto importante como o Niterói Discos, que tinha, no caso de Niterói, e não sei se em quais outras cidades do Brasil tem, ou se não tem, deveriam ter, porque isso ajuda, né? Claro que hoje em dia já seria Niterói Streaming, não seria mais Niterói Disco. Né? Eu acho que já deveriam ter criado, aliás, continuar lançando a galera por streaming ou numa plataforma local. Acho que deveria já existir isso em Niterói, no Rio de Janeiro, São Paulo, uma plataforma pública, para que todo mundo hospedasse seus trabalhos ali e continuasse seguindo, né? Eu acho que deveria ser nessa pegada. E eu lembro que também vocês tiveram umas participações com uma galera internacional também, uns lances de show, de participação, de parará. A gente... Acho que em 97, teve umas paradas assim? Em 97, a gente fez uma abertura do show dos The Wailers. Eu lembro que teve uma parada com The Wailers. A lendária banda The Wailers veio à Cantareira. E a gente, uau. Cara, mas também, cara, The Wailers, bicho? A gente tá falando do Rolling Stones do reggae, né, bro? E aí a gente foi convidado, Bagabalô e na época Cana Caiana. Né? Que veio a ser o Canamaré. Eu lembro que mudou de nome. O Canamaré no início era Cana Caiana, né? E a gente fez a abertura lá daquela... Cara, que pedrada, hein, bicho? Nossa, foi uma data, assim, incrível, né? Acho que foi no finalzinho de 97. Pô, isso eu lembro. Você vê como é que o movimento tava, né, cara? Cara. A força, né? Porque, assim, o movimento do reggae ganhou uma força naquela época dos anos 90 que foi incrível e foi orgânico. Exato. Exato, foi espontâneo. Foi espontâneo. A gente era bem jovem, com muita vontade. Isso. Cara, pintaram várias bandas. Uma porrada de bandas. Surgiram várias bandas, a gente fazia festival de banda de reggae, né? E Niterói passou a ser conhecida por ter banda de reggae, né? Virou. Botou no cenário, botou no calendário. Niterói, aquele lugar lá que tem as bandas de reggae. A gente ia em alguns lugares, o pessoal falava isso. Uma porrada. Né? Porque as bandas viraram referência mesmo. No Rio, principalmente. No Rio, com certeza. No Rio, a gente sempre ia tocar no Rio e a galera falava, não tem. Perguntava isso direto, né? Tem várias bandas lá, né, que tocam. Tem várias bandas. E aí os festivais, a galera do Rio vinha tocar aqui também. Verdade. Entrou no calendário, né? E assim, tinha Dread Lion, tinha Medusa Dread, Tafari Roots. Mas tinham outras bandas também começando. Tinha. Né? O Ponto de Equilíbrio mesmo, que hoje é um fenômeno. Eu lembro do ponto lá. Eles começando e eles vinham participar aqui, né? Eles vieram morar aqui. Eu lembro. Né? O Pedrada mora aqui. Isso. Né? O Hélio, o vocalista, chegou a morar aqui um tempinho. O André também, que era guitarrista na época, também morou aqui, né? Eu lembro deles num show que o Geleia estava tocando bateria, o André Geleia. Uhum. E algum deles, eu não lembro quem, bem no iniciozinho deles mesmo, eles pegando umas dicas com o Geleia de reggae, de levado. Pô, me dá umas ondas de levar, estavam bem ali no início mesmo da parada, né? Quando a banda tá chegando. Sim. E é genial, né, ter esse tipo de coisa, né? E como é que foi essa experiência com o The Wailers lá? Como é que foi pra vocês, né? Cara, foi tudo muito rápido. Ou ficou aquela faixa branca que ninguém lembra. Foi tudo muito rápido e muito mágico. Né? Aquele que você nem... Eu me lembro assim, dos caras chegando pra passagem de som, a gente sem acreditar muito. A gente tá aqui mesmo, cara. A gente vai tocar mesmo. E aí eu cumprimentava os caras assim, claro. Né? Apertava a mão e tal, e né? Respect, pá.
feeling, Jaja Reading, pá, falando só umas coisinhas assim, os caras, beleza, a gente tá ligado que vocês estão aí. Tá beleza. Nada muito além disso também. Sim. E depois também aquela loucura, né? E cara, bombou, cara. A Cantareira ficou deu eles, cara. Dada pra caramba. Foi. Aliás, eu fui nesse último show deles aí, que eles fizeram a turnê agora do Legend, né? Na Fundição? Na Fundição, né? Caraca, pô. Eu fui também, nossa. Pô, bicho. Ainda mais o Legend, né? Que o Legend, pô, não tem como, né, cara? Ali é o álbum branco. Ali, o álbum branco irmão, dos ali, Beatles. Compadre, cara, não foi... tem como. Todas elas... Não deixa a peteca cair, né? Não tem como, cara. Eles são realmente um timaço. A obra do Bob, cara, porra... É um negócio que é mágico, transcende só a música, é mágico, a parada é... não, e eles os filhos, assim, né, a geração que veio, o The Wailers hoje ele é mantido pelo filho do baixista, né, o Aston Barrett Jr., ele, que era o cara, né. Pô, muito doido, cara. Os caras mantêm aquela força, né, cara. Mas também teve uns lances seus, fora esse lance de The Wailers, teve um lance com Cidade Negra, com Tribo de Jah. A gente já fez aberturas pra eles, sim. A gente Cidade naquela época foi o quê? Sobre todas as forças daquela época. Isso, foi? Eu ia muito no show do Cidade Negra ainda com o Raz Bernardo. Com o Raz, Aí depois, a gente já tocando e tal, a gente fez uma abertura aqui no Teatro Popular. Sim. Pro show do Cidade Negra. A gente fez aberturas pro Raz Bernardo também, lá no Teatro de Londres. Já ele como Raz Bernardo. Ele já carreira solo, lançando o álbum dele. Estamos aí pro que der e vier. E a gente também fez uma abertura pra Tribo de Jah. Sendo que antes da gente fazer essa abertura pro show da Tribo de Jah aqui em Nikit, a gente foi lá no Maranhão. Caraca, bicho. A gente foi lá em São Luís, né? Ninguém se lembra de Jah. A gente foi lá conhecer a cultura do reggae maranhense. Que é o maior vibe, né, mano? Coisa, é um troço doido. Também é sensacional, né? É um som que explode do povo, assim, né? É da alma da galera. Cara, é do povo real, assim. É todo mundo dançando juntinho, tudo dançando coladinho. As paredes de equipamento de som, assim, né, cara? É cultural mesmo. Nossa, é uma equipe... É tipo a equipe de funk, né? Paredão sonoro. Que ele tinha até o nome daquele radiola. É a radiola. Que na Jamaica é o Sound System, né? Sound System. Então é a versão brasileira, né, cara? Do movimento jamaicano aqui, né? E tem uma proximidade física, né, cara? O Maranhão com a Jamaica. Tem. O Brasil é imenso, né, imenso. Cara? E aí, se você vai lá pro Maranhão... Lá na ponta. Você tá mais perto da Jamaica, né? Inclusive... Agora houve um contato entre o ministro do turismo jamaicano com uma galera no Maranhão para aproximar mais, fazer essa ponte cultural turística, né, de uma linha aérea para poder... Pô, sensacional. Eles estão tramando essa coisa, o Ademar Danilo, que é o cara do Museu do Reggae lá em São Luís. Eles estão tramando isso. Pô, eu acho que ia ser um tiraço. Porque... Mas aí, voltando rapidinho. Fala. A gente foi lá e lançou o Reggae Sem Fronteiras, o nosso álbum lá. Lá no Maranhão? Lá em São Luís, E participamos de um festivalzinho local lá também, que era o Unireggae. O Unireggae era um festival dos artistas locais. Eles escreviam suas músicas e tal. A gente tinha um amigo que foi morar lá, ele escreveu a nossa música. Pô, os caras ficaram de cara. A gente falou, pô, o que vocês estão fazendo aqui, né, cara? Vocês vieram do Rio pra tocar aqui em São Luís? A gente pô. A gente quer conhecer, pô, Jamaica brasileira e tal. Cara, a gente quer levar o som, pô. Aí, cara, foi uma festa, né? E aí a gente varreu lá, assim. Esse disco é muito bom, tem muito cara, rádio, TV, eles abraçaram a gente de uma forma bacana, fizemos outros shows também. Que maneiro, né, cara? Eu tenho um parente lá, a gente conversa muito sobre, quando ele tá aqui, sobre Maranhão, né? Sobre o reggae, né? Assim, porque é engraçado como é cultural, porque é estranho você ver os senhores, né? Lá o cara, na verdade, é um senhor, né, de 80 anos. A relação dele com o reggae é como se fosse num garotão da Cantareira. Sabe? É natural. Pra ele é natural. É natural, irmão, cara. Não sei o quê. E é engraçado, né? Ele tem muita idade, a gente fica trocando ideia e a gente começou a debater sobre essas coisas de distância física e da radiola, e como é bonito essa coisa e é da raiz deles, né? Isso é top demais. Exato, o jeito deles dançarem o reggae, o jeito deles levarem a noite do reggae.
É muito espontâneo, é muito natural. É natural. Desde a criancinha até o senhor idoso mesmo. Todo mundo curte o reggae geral. lá. É muito É gostoso, a capital cara. mesmo a parada. E- Eu vou aproveitar, vou pedir pra Emir botar um pedaço do clipe do... Tem um clipe que você fez do Todos e Todas Iguais, né? Ou, na verdade, Sim. Todas e Todos Iguais, É. na verdade. Todas e Todos Iguais. Que você fez com o Flavinho no trombone, fazendo umas fraseados e tal. É mó reguezão pedreira. E tem um clipe desse som, que também tá no Instagram de Mariozinho. Bota um trechinho pra rapaziada ver essa onda do Mariozinho. Ó, a pedrada. Yes, I'm Mário Seixas, original Bagaman style, from Nikit City, blessed by King Selassie. Todas e todos iguais perante o Pai. São todas e todos iguais perante o Pai. Temos a mesma importância, o mesmo tamanho, mesma relevância. Nós temos o mesmo valor. Todas e todos iguais perante o Pai. Oh, já. São todas e todos iguais perante o Pai. Temos a mesma importância, o mesmo tamanho, mesma relevância. Nós temos o mesmo valor. Meu nome é Mário Seixas, cê me chama Mariozinho. Não vem diminuir, não vem diminuir a mim. Temos a mesma importância, o mesmo tamanho, mesma relevância. Nós temos o mesmo valor. Bom, já voltamos aqui, depois dessa pedrada aí, e dessa soprada firme do Flavinho e desse som da banda. E já quero falar de outras coisas aqui, do lance do Gen Roots e falar dos seus projetos atuais, né? Atualmente você está aí na frente do Gen Roots também, junto com o Banana, com a galera, com o time, com o Davi, rapaziada, vários irmãos queridos. Como é que surgiu essa ideia e essa proposta da banda? O Gen Roots, mais uma vez, espontaneamente, né? Cara... Que é muito maneiro o som, a onda da galera. Eu aluguei um espaço pra mim no Engenho do Mato, né? Eu sempre morei aqui embaixo, mas... Roots! Aí Roots mesmo. Mas aí aluguei lá um cafofo pra mim. Uhum. E um dia, conversando com o Banana, já morava lá, né? E aí um dia a gente conversando, ele... Ué, mas como assim, cara? Você tá morando aqui, bicho? Porque eu não ia sempre pra lá. Eu trabalhando no Rio, tava numa correria grande. Mas aí chegou a pandemia. Cara, eu fui pra lá. Eu tava em home office. Eu fui pro Engenho do Mato. Fiquei lá direto. Pra quem não conhece o Banana, e que ele tá falando, que é aquela história que ele contou do Cana Caiana, daquele show lá atrás. Isso. E depois virou Canamaré, era o cantor e o vocalista do Canamaré. Ele tá falando de dois cantores morando perto. Olha que loucura de O reggae. Marcelo Banana, irmão de longa data, né? De cantareira, de todas essas aventuras aí, né? De caminhada. E aí ele vem e fala... Você tá morando aqui, cara? Pô, tá morando, vamos fazer um som, né, cara? E pandemia, né? Geral em casa. Pandemia, né, bicho? Tudo parado. Cara, um dia a gente fez uma live, sabe? Ele puxou um violão, a gente, muito espontaneamente, puxou um violão, eu sentei num carrom, batuquei, os dois cantamos. Mandaram vários. E foi mó barato, E a galera começou a se interagir, né? Pô, maneiro, rapaziada, continua. Isso aí. Aí ele falou, pô, vamos fazer de novo? Vamos gravar de novo? Vamos fazer ao vivo de novo? Aí fizemos de novo, só que com o Flavinho. Já com o Flavinho no trombone. O Flavinho também do Engenho do Mato. Flavinho também do Engenho do Mato. Aí veio, fizemos, pô, foi mó barato. Vamos fazer de novo? Caraca, bicho, os caras foram Aí a gente fez de novo com o Davi. Com o Davi. Também do Engenho do Mato. Né? E foi assim, a gente foi agregando, cara. Cara, que maneiro. E aí o Davi, cara, quando o Davi chegou, Davi Damasceno também, outra figura outra incrível. Figuraça. Né? Ele chegou e falou assim, ó, tá muito legal, mas eu acho que pra ficar... Maneiro mesmo. Pra fechar, pô, só falta o Fabinho e o Pedrada. Os dois do Engenho do Mato também. O Fabinho, pô, batera, que tocou com todas as bandas de reggae de Niterói. Todas.
E o Pedrada, baixista do Ponto de Equilíbrio também, Sim. morador do Engenho do Mato, vizinho do Banana. Meu Deus. Aí a gente ficou pensando naquilo. Ah, cara, vamos chamar. Vamos ver o que vai dar? Os caras adoraram o convite, adoraram a ideia. Aí as lives foram ficando mais profícias. A gente, né, arrumou uma estruturazinha melhor e tal. Começa já a ter uma responsa. E foi legal pra caramba. Aí não demorou pra que a gente chamasse o tecladista, aí veio o G Fonseca. O G, querido. Também lá da área, né? Também lá da área. E aí a gente brincava que pra tocar no Engenho Roots tinha que morar no Engenho do Mato. Era o pré-requisito. A chancela básico. é essa. E aí, cara, a pandemia foi chegando ao fim, as apresentações presenciais foram Começaram a rolar. começando a rolar, a gente começou a fazer um show e o outro. E é mó prazer, quando reúne aquela galera É mó barato, ali, né, cara, é demais. É muito maneiro. É demais, né, Qual cara? é a diferença que você vê mais, assim, do Bagabalô pro Engenho Roots? Não só de estilos, ou se é muito a mesma coisa, né? De pegadas, estilos e mensagem. Vocês usam pra... Então, eu acho que assim, o Engenho Roots, a gente só toca clássicos. Só as pedradas. Principalmente internacionais. Sim. A gente fez assim um show em homenagem ao reggae brasileiro, Pô, que top. onde a gente tocou Canamaré, a gente tocou Sim. Bagabalô, o Mumu tava na cidade, ele chegou, cantou Nayá também, Sim. né? Aí a gente cantou outras referências do reggae brasileiro, Edson Gomes, Tribo de Já, Ponto de Equilíbrio, Sim. né? Essa galera time toda. todo. Mas é basicamente reggae internacional que a gente toca, né? Normalmente, né? Sim. Eu tenho até um esboço de umas músicas próprias né, pro bicho? Engenho Roots. Mas ainda não saíram do papel, não. A gente ainda não Daqui a gravou pouco isso, vem não. uma dessa Quem pedrada. sabe aí uma hora dessa aí aparece uma cara, música própria aí tem também. que ter, né? cara, porque é um time tão bom reunido, né? Uma galera tão firme do reggae ali, cada um na sua onda, que veio de ondas de bandas diferentes, mas quando fecha, é um time de uma unidade de alma muito legal. E eu acho justamente isso que você falou. Cada um tem uma pegada ali, cada um tem uma característica já bem determinada, mas é muito legal. Quando porque encaixa, cara, cada um põe o seu toque ali e fica realmente... uma química danada. Fica bom. É muito bacana, é muito Trabalho- prazeroso e trabalho é lindo. muito legal ver o resultado. Assim. Muito maneiro. Como é que você vê? E aí, falando disso que a gente está falando, dessa unidade, dessa coisa de vocês juntos, como é que você vê o crescimento, na verdade, como é que você vê a evolução do reggae no Brasil, desde esse papo que a gente está tendo dos anos 90 e pouco, para até hoje, assim, como é que você vê, se é que teve evolução ou não, ou sei lá, reverteu? Cara, não, com certeza, evoluiu pra caramba, né, cara? Falando de uma forma geral, né, o reggae... Sim. Ó, a gente Porque muitas bandas estão fazendo... Exato. Flertam com o reggae, né? Não, se a gente for ver Inclusive a minha também. no movimento, se a gente fosse chamar de reggae, assim, né? A gente tem uma banda aí que até anunciou a sua parada aí, que é o Nat Roots, né? É verdade. Nossa, a banda se tornou uma banda gigante, Exato. né? Mesmo independente. Mesmo independente. Coisa de louco. Né? Uma força, né? Força. Shows internacionais, shows em todas as estádios. partes. Né? Fez essa última turnê. Última. A gente não sabe. Não sabe se será. Né? Mas, cara, varreu né, de norte a sul. Eu acho país. que transcendeu, assim, aquela coisa errada, mas marginal do reggae que teve uma época dos anos 70, 80, na cabeça cara. dos mais velhos, né? Sim. E essa coisa caiu por terra, acabou, né? Sim, essa bobeira. Sim. A mensagem do reggae ela é universal. Claro. Né? E aí, ó, esse ano agora o Ponto de Equilíbrio tá comemorando 25 anos, tá fazendo uma turnê também incrível. Né? Exato. A Tribo de Já, consolidada como uma super banda. Isso. O Edson Gomes, um cara também monstro no reggae, que tá vindo depois de muitos anos, vem agora ao Rio de Janeiro, no Circo Voador. Top. Né? Edson Gomes é top demais. E muitos nomes que surgiram nesse tempo, cara, só fortaleceram mais ainda. Eu acho que o Fauzi também tá fazendo um trabalho solo também. né? Ele tem o trabalho Lançando dele. uma parada. Ele sempre teve um trabalho paralelo, sempre? o Fauzi. Ele sempre teve algo. E hoje tem os filhos de Fauzi. Caramba. Também, cara. né? João, Pedro. Que os maneiro. caras também estão fazendo o trabalho deles, né? Pô, que sensacional, né, cara? Pô, cara. Muito maneiro, cara. Que é uma mensagem pro futuro, né, cara? É uma mensagem pra ficar, pra se eternizar mesmo, né? É top porque verdade. Você acredita que o reggae
ou pode ser, ou é, pra você, uma ferramenta de transformação social. Total, Total, né, Beth? Total, cara, total. Porque, assim, pelo menos pra mim porque quando você pega, né, não só o estilo, a onda e a sonoridade que é maravilhosa, não tem como não se apaixonar. Todo mundo que ouve reggae, cara. as mensagens, né, cara, elas transformam o ser humano. Sim, é uma musicalidade que agrada. Né? Abrangente, né? Não é um negócio que agride, não isso. agride. Ela, assim, sem desmerecer. Claro. Sem desmerecer os outros gêneros, mas. Claro. Aliás, de forma alguma, mas um rock pesado, às vezes. Né, um rap, o rap tá super forte, né? Mas eu vejo uma galera de uma geração mais conservadora e tal, anterior, assim, que fica meio chocada. Eu acho que não tem pra onde correr. Né? Eu acho que o rap tá chegando com toda a força e vai vir com vai tudo. amassar, vai atropelar. Rap, trap, tá, e vai, não tem jeito. Mas enfim, o reggae tem uma suavidade e essa letra de valores universais, de tantos, é um legado de verdade, né? Um legado que, e eu vejo as pessoas falando, pô, meu filho ouviu sua música, isso já desde o Bagabalô, né? Pô, meus filhos ouviram, adoraram, não sei o quê. Pô, eu quero de melhor, assim. Né? Muito legal, Outro dia eu tava assim, encontrei um amigo com um casal de filhos. Ele, pô, cara, outro dia eu tava com eles, eu nem falei com você. E, pô, mas aí eles adoraram a música aí que você gravou. Então eu falei, caraca, é mesmo? Cara, que pô, cara, doideira. aquilo, cara, ganhei meu dia. Maravilhoso, cara. Eu falei, puxa, bicho. Eu até falei com as crianças assim. O reggae transforma, né? É uma onda que, pô, cara. Falei com as crianças assim, de uma forma, pô, cara, fiquei muito feliz. De aquilo entrar, né? E modificar. Cara. Ou, no mínimo, deixar o cara reflexivo, ou levar ele pra algum outro lugar, ou pensar numa outra possibilidade. São as crianças, né? As crianças que são verdadeiras ali na lata. Cara, né, cara? Eu acho, aquilo foi incrível pra mim. Assim, Eu imagino, cara. Esse lance da filosofia Rasta, né? Rastafari. Como é que isso, assim, influenciou na sua música e na sua vida pessoal, né? Isso aí é a sua espiritualidade, né? Ou se isso influenciou mesmo, ou se não influenciou tanto essa parte da filosofia Rasta. Não, cara, eu tenho isso forte pra mim, assim, muito forte, né? Porque Rastafari é uma história antiga e ao mesmo tempo recente. Porque ela, se a gente for remontar lá, vem, pô, tem séculos e séculos, mas que traz uma luta, né, de um povo, né, pela sua liberdade, pela sua dignidade, né, e transcende, né, completamente. Né. É um negócio forte também, né? Muito profundo, porque você vê, é decolonial, né? Porque luta contra aquela colonização opressora. Sim. E é holístico também. Então, tem uma forma de vida mais saudável, de integração e harmonização com a natureza, uma vida mais saudável, uma vida mais natural, mais simples. Sim. Né? E, cara, eu sou profundamente influenciado pelos Rastas. Sou assim, legal. Sou entregue, cara. Os meus amigos que embarcaram mais, né, mais profundos na... porque assim, eu vejo assim, eu nasci e cresci aqui em Niterói, né? Uma cidade colada ao Rio. No Rio. Né? Um centro urbano, uma grande metrópole. Por mais que a gente tente, é muito difícil. É difícil. É uma força. Muito... vale a pena ao máximo chegar, mas a gente está no meio da Babilônia, né? Exatamente. Então é o tempo todo ali, né, cara? É um embate total. E eu tenho amigos que optaram por uma vida mais afastada, né? Mais afastada dos centros urbanos. Sim. E aí conseguem ter essa harmonia, essa relação muito mais forte. Né? Muito mais forte. E aí eu fico louco, né, cara? Admiro demais, sabe? As letras que eu tenho feito hoje, assim, elas trazem essa minha admiração. Essa onda, né? Essa minha sintonia, essa minha busca. Você sente que o cara tá com uma alma ali em constante evolução, né? Porque o cara tá tão aberto e propício àquilo, né? E é isso mesmo, é algo... É o que o Peter Tosh dizia. É do passado, é do presente pro futuro. Sacou? A parada não tem fim, né? É um trem que tá indo, né? Não para. É um trem que tá... É um rio que tá correndo pro mar. Sem parar. Né?
Cara, eu também acho que é por aí, eu concordo contigo. E sinto também que a música, né, a tua e a música e o reggae de forma geral, e algumas músicas que eu já fiz, já mudaram, como você estava falando das crianças e tal, de mudar alguma coisas até mais sérias na vida dos outros. Você lembra de alguma música sua que você tenha feito da Baga, ou sozinho, ou com Genio, ou com outros trabalhos, que você viu efetivamente alguma coisa até mais profunda rolar na vida de uma outra pessoa, de um outro ser humano? Cara, eu acho que esse lance das crianças, sabe? Eu tenho outros amigos, lá desde a época da Baga. Às vezes até, a música às vezes até cura, entendeu? Eu já ouvi uma pessoa falar assim, eu sou terapeuta, eu sou musicoterapeuta. E usa a tua música. Eu ouvi uma música sua que se chama Reggae Terapia. Reggae Terapia. E aquilo me influenciou incrivelmente. E hoje eu sou musicoterapeuta porque eu ouvi aquela música sua. Olha que coisa, bicho. E eu ouvi uma outra figura também, que tem uma atividade assim, ela tem uma carreira socioambiental. Então ela tem vários projetos com empresas grandes aí, e com povos originários e impacto ambiental nessas populações, sim, né? Sim. E ela também falou a mesma coisa. Pô, eu ouvi suas letras lá. É um impacto mesmo significativo na vida dela, né? Não eram letras só minhas, sim, mas claro, enfim. Claro, a música em si, as letras do Bagabalô, as sim. minhas também, mas claro. do Marcelo Nesta, do Marcelo Brandão. E elas dizerem assim pra mim, cara, aquilo me tocou profundamente a ponto de eu escolher a minha carreira, e hoje o trabalho que eu exerço, eu fui fortemente influenciado por aquilo que você fez. A transformação social total, e eu espiritual, falo, emocional. Aí assim, eu falo, pô, se uma pessoa já valeu foi tudo. Aí já valeu já tudo. valeu a vida toda. Valeu décadas de trabalho, né? Cara. Se uma pessoa foi tocada, então... Pô, cara, que legal, cara. Isso é o que há de mais gratificante. É o que há de mais gratificante. Esse impacto, e é só a arte, né? E a música que tem essa capacidade de atravessar e ficar aí para a posteridade, as pessoas poderem ouvir depois que a gente não estiver mais aqui, né? Exato. E continuarem sendo tocados. Essa sensibilização, assim, através da arte, da música, é sensacional. Foda demais. E tem um clipe mais recente que chama Caminho da Luz. Sim. Que eu até vi o clipe, eu achei maneiríssimo, né? A música, aliás, é maravilhosa. E o clipe tem altas imagens de Nikit, assim, muito maneiro. Eu queria que, vamos botar esse clipe também pra galera ver um pedação em casa. E depois vocês têm que ver tudo, né? Mas ver um pedacinho, só um pedacinho. Olha, outra pedrada, olha essa. Buscando o caminho da luz, Jah é quem me conduz. Buscando o caminho da luz, Jah é quem me conduz. O caminho é lindo, mas também tem espinhos. Pra isso eu não ligo, com Jah vou seguindo. Subindo eu vou. Buscando o caminho da luz, Jah é quem me conduz. Buscando o caminho da luz, Jah. O caminho é lindo, mas também tem espinhos. Pra isso eu não ligo, com Jah vou seguindo. Subindo eu vou. Ó, tá voltando Máriozinho gatão, né, no clipe, né? Você viu isso aí? Gatão, né, andando pela cidade, bailando, maravilhoso. Pô, e o legal é que ele mete essa nas músicas, né, do Máriozinho. A outra ele fala isso, né, do Máriozinho. Tem uma parte muito legal da música, Todos Iguais ali, que como é que é? Máriozinho, nome diminua, tem uma coisa assim. Meu nome é Mário Seixas, você me chama Máriozinho.
Não vem diminuir a mim. É né? muito bom, cara. É uma brincadeira que mas eu faço. Mas é muito maneiro, porque o apelido de Mário é Máriozinho na rua, todo mundo chama de Máriozinho. Como eu, Dilcinho, é a mesma coisa. E sempre vou ser o Máriozinho, né? Imagina. Meu pai era seu Mário, né? Igual meu, seu Dilson, bicho, E assim, é não tem isso, como. né? A, gente não tem jeito, cara. A galera que tem essa criatividade de botar o nome do filho igual ao do pai, né? Que a gente se lasca no final, né? A gente vira o Zinho pro resto da vida. E é um Zinho com carinho também, né? Fofo, verdade, verdade. Você lembra dos seus maiores desafios que você enfrentou na sua carreira musical ali lá, ou no início ou durante a trajetória? Como é que você superou eles, alguns que você teve? Cara, eu tive dificuldades pra caramba, assim, né? Eu tive uma época, assim, após o término do Bagabalô... ele foi, né? Imagino que deve ter sido pra muito mim forte, né? Foi difícil, mas foi algo em comum acordo. Eu fiquei meio preocupado naquela época, me preocupou ali. Foi em comum acordo e a gente viu que, cara, a gente precisava dar esse tempo. Sim. Né? E o cenário já não estava tão legal, enfim. Mas, cara, graças a Deus a gente permaneceu amigos, parceiros, né? Todos claro. parceiros, a gente tocou de novo. Claro. Né? A gente toca de novo. Não, e a Baga, ela continua viva em todos. A gente toca de novo, a gente se encontra, a gente bate papo, a gente na verdade, é uma família, a gente é irmão, né? Conviveu 500 anos. E são desafios novos que a gente acaba encarando também. E às vezes é preciso passar por determinados obstáculos. Nessa época aí, né? braba que você tá falando, você chegou a pensar em desistir da música, alguma coisa assim? Cara, às vezes o pancadão é tão forte que você entra eu dei um tempo, assim. Não quero mais isso pra mim, não. E eu tava fazendo escolhas, né? Eu tomei determinadas decisões. Vou virar meu canhão pra onde, né? Que eu me afastei um pouco da noite. Sim. Eu vi que você deu uma sumida. Eu fui viver mais o dia, né? Eu fiz outra faculdade, né? Enfim, eu fui trabalhar realmente com outra área. Sim. Mas sempre de olho ali, né? Sempre vendo o que estava acontecendo. E acaba também que com isso que você fez, você também se engrandece de outra forma, que acaba trazendo para aquilo de volta. E aí, como é que são as coisas, né? Eu acho que com o que eu estudei, com logística, com esse porque esse universo, né? Conhecimento é sempre conhecimento, né? E aí eu trouxe para minha carreira musical, sacou? Sim. E aí quando eu resgatei, né, de uma outra forma, de uma forma mais livre, sim, até mais leve, né, sem cara? Porque eu me preocupava muito com os caminhos, o que a gente vai fazer, o tempo todo. Cara, hoje estratégia o tempo todo. Hoje as estratégias são todas mais assim. Vou fazer isso. Vou, não vou? Vou. Vai pelo coração, vai pela. É o que eu tô afim. E por incrível que pareça, também o leque de opções e de participações até com outras galeras aumentou, cara. É engraçado. Cara. Aquilo que eu não esperava aconteceu, né? Até que eu falei, cara, tá na hora de eu gravar as minhas músicas, né? E comecei a gravar uma, comecei a gravar outra. Vamos ver o que vai rolar. É desafio, mas é o que eu acredito que o desafio é uma grande oportunidade de crescer, né, cara? A gente tem ali uma, cara... vou, não vou. O que eu vou fazer? E aí isso, cara, pede reflexão, pede, né, pensar sobre, meditar sobre... buscar alternativas, buscar pessoas que possam te ajudar, possam te auxiliar ali, parceiros, né, possíveis parceiros, e assim vai, né, cara? Até pra galera iniciante, seria até um conselho pra galera que quer começar. Tem uma galera que, cara. Pô, Máriozinho, aquele cara do reggae, qual conselho ele daria pra um cara desse, um moleque que tá aí vindo com 16 anos, reggae pra caraca, que tem uma banda dele, eu tô formando a banda, e o cara quer... São conselhos como esse. Cara, e eu acho que assim, a pressa que eu tinha... Eu transformei a pressa que eu tinha, sabe? Se antes eu tinha mais tempo disponível, hoje eu acho que eu aproveito o menor tempo que eu tenho. Eu tenho menos tempo hoje. Sim, porque eu saio com outra mas vida paralela. eu organizo melhor o meu tempo. Do que aquela loucura. Eu acabo produzindo mais, sabe? Eu acabo os resultados, eu tô gostando mais dos resultados agora. Que maneiro, velho. Sabe? Eu tenho lindas e ótimas e maravilhosas lembranças. Claro. Inúmeros shows em tantos lugares, né? E isso ninguém vai tirar de mim, né? Mas hoje eu consigo ver hoje eu faria diferente. Teria feito. Eu faria. Assim, eu acho que aqui eu tava um pouquinho pra lá. Um pouquinho mais pra cá. Mas enfim,
né? É, se, mas- a gente não tivesse feito, não saberia também. né? Exato. E esse é o gostoso da vida, né? Sim. É o inesperado, o incerto, né? Quando você vai ali sem calcular e vai pelo seu instinto, pela sua alma, mesmo que você erre, faz parte do crescimento. Né? E acho que foi sempre espontâneo, foi sempre natural, sabe? É. Nunca foi uma forçação de barra. É. Pelo contrário, foi algo... É o que eu falei lá no início, a gente é escolhido, né? De repente a gente se vê, e agora? Já imerso naquela cara, parada e né? tem que levar à frente, né? É. Eu lembro que no início ali de vocês, assim, da Baga, logo depois do início, quando a coisa estava mais consolidada, vocês viraram uma referência zona do reggae, que assim, tinha um cacho de banda de reggae ali meio que se baseando na Baga e também se inspirando na Baga, que acaba que você vira um instrumento de inspiração para uma porrada de trabalho. Isso é muito gratificante. Para novos trabalhos. Isso é legal pra caramba, né? Isso é muito gratificante. Eu né? acho isso top demais. Eu lembro daquele primeirão disco lá, as músicas eram maneiríssimas. Eu lembro desse monte de banda que foi surgindo, de China, da galera, de Bruce, toda essa rapaziada, né? Nossa, é muito bacana. Porra, e ainda hoje, quando a gente se encontra, e aí tem coisas pelo Rio, tem algo rolando em Niterói. E aí a gente se encontra, é bom demais, cara. É bom demais. E lembrar, né? A gente sempre lembra. Eu vejo vocês fazendo sempre show lá no Espaço Juruna. Sim, que é um cara que eu acho Piratininga. muito maneiro, que é um cara que tá tentando fomentar a cultura, é um cara que tá um ali, guerreirão, né? Um parceirão, né, cara? O Juruna é uma dessas pessoas que dá gosto de ver, né, cara? O cara se entrega, o cara quer que a casa funcione pro artista tocar e tal. E ele curte, Ele né, curte. cara? Ele não faz por fazer. Não, ele respira aquilo. Ele ama, né? Ele não tá pensando só em grana. Exatamente. Ele abre a casa dele pra galera porque ele quer ele quer disponibilizar aquilo Exatamente. e ele quer realizar na casa dele. A Ele gente faz fez com um prazer. show lá há pouco tempo, o DKB fez lá, e eu lembro dele falando comigo, cara, aí a gente conversando, ele até me lembrando do lance, 1990, alguma coisa. Ele nem morava lá, né? Morava em outra região de Niterói. E ele indo pro ensaio do DKV, vendo a gente nos ensaios dele, moleque, e a gente. Olha. E olha quanto tempo depois, onde ele tá, na região oceânica, a gente fazendo um show na casa dele. Olha que coisa, né? Ele era fã desde aquela época, um dia eu vou fazer a parada. E isso faz com que a banda vá com muito mais tesão fazer o show, muito mais vontade, muito mais. Não tem preço, não né, tem cara? preço, pra cara. todas as outras coisas tem aquele cartão lá, mas pra isso aí não tem preço. Tem pô. parada. Eu acho que o cara é um cara muito maneiro. Assim, espero que se multipliquem pessoas como ele em todo esse país, pra todo mundo trabalhar, né, cara? Porque faz falta. E é raro, né, cara? É raro você ver alguém que faça realmente por prazer, por ideologia, né? Porque, assim, cara, Só eu vou com dizer, foco no dinheiro, né? e assim, nunca foi... a gente nunca pretendeu fazer música comercial. Então já começa daí, né? Já começa a ficar. Então, assim, tipo assim, cara, se você queria ganhar dinheiro, acho que você planejou errado, né, cara? Acho que você atirou pro lado. Bicho, por que você não foi pro... Tem outros Tem estilos outros aí estilos aí mais fáceis, né? que a galera tá ganhando. Pô, por que você veio pra então, aí, né? Não foi pelo Não dinheiro, foi, nunca foi, né? E assim, eu particularmente, eu preferi trabalhar em outra área do que cantar outros estilos. Sim, sabe? Entendi. Então, assim, eu quero cantar aquilo que eu gosto, que eu acredito. Pra mim, eu me identifico com aquele perfil musical ali, né? Caraca, que maneiro. Eu lembro da gente, cara, agora eu tô olhando pra cara de Mariozinho, lembrei da gente na faculdade, eu também estudei no fundão, e eu tinha um Passatinho antigo, 77, aí eu descobri que o Mariozinho estava no prédio ao lado do meu prédio. A gente era de carreira diferente, claro. Mas a gente chegou voltar de carona junto, lembra? Aquelas doideiras lá da Ilha do Governador? Sim. Eu lembro do Saulo também. O Saulo também. E Saulo do era do seu Flavinho prédio. também. Flávio é o do meu. Então era Flávio e Flávio no Letras. prédio. Isso. Né? E você, Saulo e Thiago no Belas Artes. Cara. Cara, o Passatinho 77 na ponte vinha rasgando. Pô, muito bom, cara. Não, tem muita história, né? Cara? Muita Nossa, parada. cara. Essa história mesmo tem uns 30 anos, né? Que você Tem, que me lembrou isso já. tem. Aí é brabo, que a gente vai se sentindo velho. Pô, assim, você tem 30 anos. Já. Não, e engraçado que é quando eu me toco. Que eu tô uma ficando caminhada, velho, sabe? E olha o tamanho da trajetória. Porque da caminhada. normalmente eu sou aquele mesmo menino, mesmo, né? cara. A gente se sente assim. Tem horas que eu, tenho menos ainda, né? Aí tem quando... Eu falei, não, peraí, cara. Tem um E chão. outro dia eu tava conversando com os músicos aí, e os músicos falaram, não, tem décadas. Que isso, cara. Décadas, cara.
Parece que foi ontem, né, cara? Calma, cara. Pô, não fala assim também, né? Assusta, né, irmão? Tipo... Mas é real, né, cara? São décadas já de... Mas é bom também ter esse sentimento de, como você está tendo, de menino. Porque você sempre foi esse cara menino. E a gente sente essa energia, não só conversando com você na rua, ou nos lugares, como quando você está cantando. Sempre tem uma vibe leve sua, de um garoto. Isso, eu acho que é isso que talvez também cative as pessoas. Porque você tem essa energia. Pô, eu só tenho a agradecer, né, Dilson? Mas é mesmo. Mas é engraçado que a galera fala, porra, eu vou completar 50 anos esse ano, né? E aí a galera fala assim, porra, que isso, mano? Qual isso? é, Máriozinho? Aí eu, pra quebrar o gelo, eu falo assim, é imaturidade. Aí, né, acaba ali mesmo. Acaba eu falo, bobando. é imaturidade, sabe como é que era? Eu ainda não amadureci. Bom, cara. Cinquentinha com cara de 49. Cara, sensacional, cara. Cara, o que você pensa pro seu futuro, assim, né? Não só da parte profissional de que você trabalha paralelo à música, como a música também, né? Você tem algum novo projeto de música, além desse que você tem feito e tá fazendo? O que você tá pensando lá na frente, assim, 5, 10, 20 anos? Eu vou fazer uma parada assim de música, de reggae, de forró, o que eu quiser fazer. Cara, eu de rock and roll, de qualquer coisa. Eu fiz essa escolha pelo reggae mesmo, né? Te falar sinceramente, daqui a 5, 10 eu não sei, né? Não tem um planejamento. Mas você vai continuar lançando esses clipes e as músicas. Eu tenho aí eu tenho uma lista de músicas, né? Que eu tô vindo uma a uma. Daqui a pouco é muito provável que vai pintar um álbum, né? Pra marcar ali, né? Pá, né? Junta todo mundo e pá. Vamos ver. Eu tô ticando uma, né? Sim. Essa já foi. Aí, essa Caminho da Luz, né? Ela tava mais atrás, né? Mas essa música eu fiz com um irmão que é o Dom Casca. Sim. Ele mora lá fora, ele mora na Califórnia. Putz. E ele tava aqui. Aí eu falei, peraí. Dom Casca tá aí? Cara, ela rapidamente, eu puxei ela de lá do fim da fila, eu trouxe ela. Entendi. Falei, cara, eu vou aproveitar que Dom Casca tá aí e vou gravar ela. Entendi. Então tá tudo assim, né, cara? Vai chegar um momento que eu vou falar, eu acho, que vai chegar um momento que eu falo, não, tá bom, acho que aqui vai rolar um álbum. E aí a intenção é essa, tem um álbum aqui. Porque a gente ainda tem isso na gente, né? Diferente da molecada, né? A gente tem essa coisa do álbum, né? Essa coisa esse lançamento meio torto, solto assim, é meio estranho, né? Acho que vai rolando. Mas tem uma hora que eu quero ver aquele documento ali, assim, tá todo mundo. A história era essa aqui. Pra apresentar alguma coisa. Vai ter prensagem? Até existe, mas. Sei, talvez, mas acho que talvez nem tenha. Talvez nem tenha só no nada. Streaming, todos eles talvez não tenha nada físico. Mas tem tudo, né? Dentro de uma mesma obra, do mesmo pensamento. Tu vai ter lá um pacote. Dessa filosofia, desse momento ali. E aí depois, quem sabe, continuar nessa. Eu tenho participado com galeras diferentes, né? Eu vejo que toda hora você tá num canto. Eu tenho o Engenho Roots, né? Com a galera lá, né? Eu tenho um projeto que é meu, que agora eu não estou fazendo apresentações, que é Mário Seixas e a Banda. Isso, viram Mário Seixas e a Banda. Que a gente teve um momento aí que a gente se reuniu ali, eu peguei alguns amigos que vieram comigo e falaram, cara, vamos nessa. Aí são essas... São algumas novas, algumas do Baga, né? Alguns clássicos, algumas coisas bem lá do B que eu gosto de mostrar, né? Algumas adaptações, algumas versões minhas com uma coisinha aqui, outra, né? Influências. Eu quero ir nessa parada, que essa eu nunca fui. Mário Seixas e Banda, eu quero ir nessa parada aí. E aí tem o Engenho Roots. O Engenho já... Tem o Mário Seixas e a Banda. Tem o Gun Jazz. O Gun Jazz é uma galera que é um coletivo, né? É Felipe Escovedo, Hiroshi. Maneiro. Eles, então assim, legal pra caraca. Cara, a base deles é o jazz. Sim. Mas uma hora eles fazem um tributo a Elis Regina. Aí eles chamam uma cantora. Sim. E aí a formação da banda é uma. Por isso que eu falo que é um coletivo. Entendi. Agora vão homenagear João Bosco. Aí é completamente diferente. É outra formação. Onda. Entendi. Né? Entendi. Aí quando eles chamam. Aí a gente tem uma parceria também. Começou com Bob Marley. A gente também fez um tributo especial a Peter Tosh, aos 80 anos de Peter Tosh. Foi no ano passado. Top. E hoje a gente mesclou, né? Hoje
é assim, tributo a Bob Marley, Peter Tosh e outros grandes mestres jamaicanos. Então a gente tem um show aí também legal. A gente levou... Pô, deve ser demais isso aí. Pô, é uma coisa que onda, também me dá muito prazer. É uma galera muito boa, uma galera da antiga, que eu conheci. Tem o Maurício Bongo também, que é um batera sensacional, que é um grande amigo também, que, pô, um cara que eu tenho admiração profunda. Maravilhoso. Né? Que é parceiro do André Jamaica, do estúdio Jamaica, onde eu tenho gravado, né? E essa galera do Gun Jazz, cara, é muito legal. A gente fez umas apresentações lá em Campo Grande. A gente faz às vezes também no Néctar, que é um espaço também lá em Vargem Pequena. Ainda rola o Néctar, né? Ainda rola. Os caras estão aí, ó. Que é o Sérgio Carvalho, que Sim. é também um remanescente. Cara, Pô, esse caramba. cara também é sensacional. Em Vargem Grande. Ele é um cara assim que... Eu toquei lá, acho que não DKV lá. É um lugar, cara, muito bacana. No coração da Mata Atlântica, assim. Você né? fica no meio da mata, eu lembro. E ele é músico também. Então ele sabe o perrengue da galera. Ele faz, e tem uma galera de Fomenta, todos os estilos que fazem lá. Ele é um fomentador da cultura dessa relação com a natureza também, né? Esses caras, eu tive um papo aqui com vários que eu entrevistei, vou falar de novo essa parada. Pô, cara, esses caras, tipo esse cara, o do Néctar, tipo Juruna, esses caras assim, naquela cidade tem alguns, né? Esses caras têm que ser incentivados, cara. Eu fico meio puto com essa porra. Os caras fazem um negócio à vera, e aí o nego fica contando história na rua aí, e não chega junto dos caras, né, de incentivo de alguma forma. Nem que seja fiscal, ou que seja... Tem que levantar esses caras, que são os caras que realmente levam a parada pra frente, entendeu? Então fica o recado aí pra rapaziada que, cara, todos os políticos de qualquer lado, de baixo, de cima, de direita, de esquerda, de sudoeste, sudeste, de onde for, que vocês, pô, pelo amor de Deus, né, enxerguem esses caras como uns lutadores, uns caras que são, meu irmão, não estão fazendo ali apenas pela parte monetária, e sim pela cultura mesmo, pela arte. Então tem que ser criado alguns fundos ou alguns incentivos fiscais ou não, algum incentivo de alguma forma para que o cara consiga fomentar mais e incentive mais o cara a fazer mais, né? E outros que não façam, comecem a fazer. Então já fica logo essa dica, né? Tinha que ter uns 200 Néctar no Rio de Janeiro, uns 300 Passos Juruna, entendeu? Essa aqui é a parada. Cara, e eles ainda, além de tudo, tem essa preocupação socioambiental. Ainda tem essa parada. Porque o planeta tá gritando aí, né? Se a gente não se atentar, se a gente não cuidar, né? Vai todo mundo de ralo e um nosso abraço. canteirinho aqui, se a gente não cuidar do vizinho aqui, Claro. o vizinho vai se voltar contra mim, o negócio tá ficando esquisito. Tá né? cada um no seu quadrado, achando que só o seu quadrado vai ficar vivo, né? Exato. Então, cara, é música, é som, mas é cultura, Claro. é preocupação ambiental também, sabe? Como que isso aqui vai estar para as futuras gerações? Nossos né? netos, filhos, bisnetos. Como que vai permanecer? Então, eu acho que vale a pena essa atenção, sabe? Vale a pena ter cuidado, ter carinho. Cada tempo que vai passando, mais 1 bilhão de pessoas no mundo, mais 1 bilhão. E aí é comida para todo mundo, é ferro para todo mundo, Cada é prata vez para todo mais mundo. complicado, né, cara? E é difícil, né? Haja plantação, haja boi, é difícil, haja combustível, haja energia, etc. Como é que você vê, falando em futuro, né, que a gente está falando disso, como é que você vê o reggae, né, assim, o estilo, né, o gênero reggae? Como você pensa no futuro do reggae mundial, brasileiro e também no mundo? Assim, como é que você acha que isso vai se desenrolar mais à frente? Você acha que vão ser mais fusões? Ou você acha que ele vai voltar para a raiz? Cara, eu acho que não tem mais como parar mesmo, né? Eu acho que teve algo que explodiu nos últimos tempos, que veio lá de trás, que é essa coisa da radiola, do sound system, né? O sound system jamaicano, hoje está cada vez mais forte, né? Então o reggae não é tocado só pelas bandas, né? Os DJs largam a base e a galera canta junto. Verdade. E isso proporciona mais e mais parcerias, sabe? Cara, tem muita gente se unindo, tem muita gente... Eu até lembrei, agora você falou disso, eu lembrei do pessoal do Roda de Ska que tá rolando no Rio. Exato. Né? Sensacional. Sensacional, galera, cara, sensacional. Vários amigos lá tocando. Eu fui no Arpoador.
Rola no Leme. É mais no Arpoador. Leme. Rola no Leme, é. Mas eu fui no Arpoador num verão, assim, um fim de tarde lindo, cara. Os caras na areia ali, o pau quebrando. É Putz, muito demais. demais, cara. E é muito espontâneo, né? Coletivo também. Eles falam de uma coisa que é muito bacana, que é muito Jamaica, que é a cultura de quintal. Isso. Né? Isso aí. Cara, cultura de quintal é isso, né, cara? É você abrir as portas da sua casa, receber os seus amigos, fazer um som. Isso. É tudo simples, não tem luxo, não Sem, tem nada demais. Sem palhaçada. E é espontâneo, né? É como você receber, de fato, seus amigos num fim de tarde pra, né, bater um papo, confraternizar, comer alguma coisa, beber alguma coisa, fazer um som, confraternizar, as famílias interagirem, as crianças brincarem. Exatamente. Né? E isso é cultura de quintal, né, cara? É você cuidar do seu quintal, exatamente, né? Receber, saber receber, né? Abraçar, né? Saber abraçar, ser abraçado, né? Pô, isso é sensacional. A roda de ska, cara, é um grande exemplo. Fica a dica pra quem não conhece aí, cara. A Muito galera do Rio de legal, Janeiro, muito legal. Niterói, Magé, São Gonçalo, e quem estiver assistindo a gente de São Paulo, que estiver pelo Rio, passando férias ou passando feriados e tal, visitem lá que dá pesado, o time é brabo, a galera alguns deles são meus amigos. Um dia eu vou estar lá perturbando a vida deles, dando canja também. Então, cara, é uma parada muito maneira. É só procurar aí no Instagram que vocês vão achar roda de ska, rola no Leme, Copacabana, então não percam, cara, que eu acho que esses coletivos culturais são importantes. E a coisa vem crescendo lá com eles. Eu tô feliz por eles, né? Que o movimento tá crescendo. É muito legal, vem crescendo. Os caras do Paralamas também deram uma bola também. Eles abriram um show, né? E os caras estão usando a blusa do Rodiscar, o Bi tá fazendo uma zona maneira. Pô, é isso aí, eles cara. são incríveis, Eles né? são O foda, Bi, né, pô, eu sou fãzaço mesmo. Eles são da pesada, os caras são... Os caras entendem do que a gente tá falando. Né? Cara, eu sou assim, suspeito mesmo. Eu também, porque ali a rapaziada é de verdade, né? A galera quer que a coisa cresça, porque tem que crescer, porque quando cresce pra todo mundo, aí que a coisa acontece, né? Quando é pra geral, né? Como o movimento do reggae foi aquela época dos anos 90, aquela coisa enorme, porque foi pra todo mundo. E a coisa... E aí fica datado e fica marcado na alma de todos, porque aqui todo mundo quer voltar lá, né? A gente tá aqui no canal NK e todo mundo quer voltar lá, cara. E todo mundo quer ir pra Cantareira de novo. Exato. A parada é essa. Quem viveu quer sentir aquela energia de novo, e quem viveu passa pra quem é mais novo, uma coisa que... E aí a molecada fica, mas eu queria saber como é que era essa parada. Aí vem vídeo, fica doido, né? Porque é um negócio, cara... Cara, um dia eu tava lá no Juruna, vou contar uma rapidinha. Uhum. Eu tava lá no Juruna, era show do Engenho Roots, a gente ia tocar e tal, pá. Aí daqui a pouco veio um rapaz, veio trocar ideia comigo, eu falei, e aí? E aí, pá? Você... Ele tava assim meio curioso, você quem? Eu falei, pá, eu sou Mário. Eu sou Mário. Pá. Só vai perguntar que Mário. Aí ele começou pra trocar ideia. Se perguntar que Mário, fodeu. Aquele mesmo. Esse mesmo. Aí, bicho, ele era filho de um camarada meu. Daquela época lá. Aí ele falou... Já um garotão. Aí eu falei, rapaz, tô velho mesmo, né? Eu sou filho do fulano. Você, caraca, aquela pedra. Rapaz, grava aqui um áudio aqui pra ele. Aí eu gravei um áudio. Ele, pô, que maneiro. Fica tranquilo, o moleque tá aqui com a gente aqui, tá tudo certo. Tá tudo certo. É isso, cara. E essa é a coisa de Niterói, né? Também. Aí Niterói, né? Aí a gente Niterói, puxando pro nosso quintal de Niterói. Essa pegada. Cara, olha... Quero dizer pra vocês que hoje é um dia especial pra caramba. Primeiro que ter esse cara aqui, inteligentíssimo, de uma alma linda, de um amor que transcende essa coisa moleque dele de ser, com essa idade que ele tem. Então, cara, eu quero agradecer de verdade a sua presença, irmão. Porra, eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Senhoras e senhores, Máriozinho, Mário Seixas, Bagabalô, Engenho Roots, Mário Seixas, Zebanda aí, o nosso Mário. Quem é de Niterói é diferente da galera de fora. Então a gente fala o nosso Mário, nosso Máriozinho. Então, cara, muito obrigado por você estar aqui. Quero pedir para você que acompanha o Showtime, né? Toda semana, toda quarta-feira, para você seguir o canal, para você ativar o sininho, para você ser lembrado dos próximos programas. Quero também alertar os empresários que podem contribuir, podem patrocinar o canal, patrocinar o podcast, para a gente poder levar para mais pessoas. Espero que esse conteúdo que o Máriozinho passou aqui, especialíssimo, que a Nação Regueira curta pra caramba, que é um prazer ter o cara aqui.
Então toda quarta-feira, 8 horas, a gente tá junto no Showtime. Vocês não esqueçam. Quero lembrar também que além de seguir o canal NK Plus, onde está passando o Showtime, tem o canal Showtime no YouTube e tem o Instagram do Showtime a partir de agora também, onde está sendo hospedado e repassado os vídeos lá. Viu? Então espero você na quarta que vem, no clima reggae de ser do meu irmão Mariozinho. Muito obrigado, irmão. Já Rasta, valeu, até a próxima. Yeah, man. Yes, I'm Mário Seixas, original Bagaman style, from Nikit City, blessed by King Selassie. Todas e todos iguais perante o Pai. São todas e todos iguais perante o Pai. Temos a mesma importância, o mesmo tamanho, mesma relevância. Nós temos o mesmo valor. Todas e todos iguais perante o Pai. Oh, já. São todas e todos iguais perante o Pai. Temos a mesma importância, o mesmo tamanho, mesma relevância. Nós temos o mesmo valor. Meu nome é Mário Seixas, cê me chama Mariozinho. Não vem diminuir, não vem diminuir a mim. Temos a mesma importância, o mesmo tamanho, mesma relevância. Nós temos o mesmo valor. Showtime, o som vai rolar. Rock nacional, a história a contar. Letras que falam, acordes que vivem a força de quem nunca desiste. É showtime, é hora de ouvir os heróis do passado que nos fizeram sentir. Do estúdio ao palco, do sonho ao som, o rock brasileiro segue sempre tão bom.